Estamos iniciando mais um Andréa Miller Entrevista. E a boa conversa de hoje é com a jornalista Caroline Ávila, que é rio-grandina, trabalha aqui na Rádio Gaúcha, trabalhou já em vários locais da imprensa local e ela é criadora de uma página no Facebook que está fazendo um enorme sucesso, que é a Humans Rio Grande. Uma página onde ela conta histórias de pessoas super comuns que a gente está todo dia cruzando no nosso caminho, né? E ela entrevista e coloca a história dessas pessoas na página e está fazendo um enorme sucesso, está fazendo uma repercussão bárbara. Carol, seja super bem-vinda. Muito obrigada, Andréia, agradeço pelo convite e pela TV Mar também, de ter me oportunidade de falar sobre esse projeto. Que legal. Carol, me conta um pouquinho da tua vida, da tua formação. Como é que tu chegou no jornalismo? Bom, como eu cheguei no jornalismo? Na verdade, assim, sempre fui muito fanática por TV. Sempre gostei, não é muito normal adolescente gostar de acompanhar telejornal, enfim, eu sempre gostei muito dessa parte de jornalismo. Depois eu fiz meu ensino médio fundamental, aliás, no Helenismal, no Colégio Helenismal, e depois eu fiz o ensino médio na Escola Joana d'Arc. Nessa transição entre as escolas, eu comecei a perceber que, poxa, não era só um gostar, assim, um prender atenção com TV, não, eu queria entrar mais nesse mundo, né? E aí comecei a pesquisar muito, eu pesquisava muito na internet, jornalismo, quais as áreas de atuação, fui a psicóloga, fiz o teste vocacional e aí não deu erro, né? Eu nunca gostei muito de exatas e aí elas, não, pode ir firme, vai na comunicação. E foi isso que eu fiz, assim, eu permaneci bem no foco durante todo o ensino médio. Conversei com algumas pessoas até da nossa área de jornalismo e, por incrível que pareça, foram pessoas que não me deram muito a visão das coisas boas da profissão, né? Sim, falaram só que é muito trabalho, ganha pouco. Muito trabalho, ganha pouco, é final de semana, não tem horário. E aí eu fiquei assim, né, meu Deus, tá, eu quero, mas será que é tanto assim? Realmente eu tive uma má sorte de conversar com as pessoas que estavam bem desempolgadas, assim, com o meio profissional. E aí eu até cheguei a questionar a possibilidade de, poxa, será que eu não vou, de repente, psicologia? Eu também gosto bastante de psicologia, eu acho muito interessante. Aí conversei com os meus pais, pai, mãe, não tô sabendo direito o que eu faço, porque ao mesmo tempo que eu quero fazer, eu quero fazer alguma coisa que me dê um meio de sustento, que não tenha que depender de vocês, né? Vocês acham que eu talvez deva procurar a psicologia ou outra opção? E aí meu pai me falou assim, meu pai sempre é muito coração, assim, ele falou, não, filha, vai pelo que tu sente que é. Se tu sente que é jornalismo, vai que a gente te dá todo o apoio. Na época... E teu pai é formado em quê? Ou trabalha com quê? Na verdade, ele não é formado, ele não tem ensino superior e ele sempre trabalhou com vendas na vida dele. Sempre trabalhou. Então, eu acho que até um pouco da veia da comunicação eu tenho dele, porque é impressionante, assim, ele é um jornalista, sabe? Ele é um comunicador fantástico, até porque ele precisa da comunicação para trabalhar, entendeu? E ele tem essa... Minha mãe também tem essa parte mais coração, mas ele é muito mais, sabe? E aí ele falou, não, vai que a gente tá aqui e a gente dá o suporte, né? E na época não tinha ainda o jornalismo na UFPEL, que veio abrir depois, Sim, então... Só tinha na Católica, é caro. Só tinha na Católica, é caro. E ele se dispôs, se é o teu sonho, então vamos lá, o pai paga. E foi assim, foi sensacional, e eu fiz a coisa certa, realmente eu fiz a escolha certa, porque hoje em dia eu não me imagino fazendo outra coisa. Talvez fosse feliz também fazendo psicologia, mas não estaria completa, porque eu gosto de estar com as pessoas, de estar na rua, no meio da muvuca. Quanto mais na rua, mais feliz eu fico. Infelizmente, por trabalhar na rádio, enfim, a gente fica às vezes mais preso no estúdio, mas... eu gosto muito desse contato com gente. A gente tem que gostar de gente para estar no jornalismo, né? É verdade. E eu gosto muito desse contato assim com as pessoas. Eu acho essencial. Para qualquer profissão, né? Carol, e tu fez a faculdade indo e vindo? Tu morou em Pelotas e... Fiz indo e vindo,
toda a faculdade, porque na verdade assim, morar lá era um custo a mais, né? Embora não tivesse muita diferença, mas era um custo a mais. Com certeza. Para morar bem ali na zona central, sem perigo e tal. E fiz toda a faculdade indo e voltando. E tu te formou em que ano? Eu me formei no final de 2013. No final de 2013. Mas era bem puxado, assim, uma peleia. E eu sempre, por morar aqui, enfim, eu sempre procurei meus estágios, minhas experiências profissionais sempre aqui. Então era bem corrida, assim, foram 4 anos de sufoco, desde o primeiro semestre fazendo estágio. E aí eu me lembro, 5h30 passava a van, né? Tu tinha que estar pronta. E eu ia com um motorista que era muito gente boa, o Marcondes. E era aquela coisa, não, vamos lá que eu aguento mais 5 minutinhos, tá bom, Marcondes, tô descendo, tô terminando o que eu tô fazendo, vamos embora, sabe? Sempre nessa peleia, durante os 4 anos. O Marcondes é famoso, porque o Marcondes é famoso. As minhas estagiárias sempre são de jornalismo, então a maioria ia com o Marcondes. E ele é muito parceiro, assim, ele entende que a gente, quem trabalha aqui, estuda em Pelotas, tem uma rotina totalmente maluca, né? E ele é muito sensível a isso, sabe? E então foi bem corrido. Eu terminava sempre, durante os 4 anos, terminava estágio à tarde, por volta das 5 horas, não dava nem direito de dar uma respirada, hoje eu tava lá, vamos para Pelotas. Que legal. Carol, e onde é que tu fez estágio? Onde é que tu trabalhou já até tu chegar agora na TV e depois vamos contar a história da página? Eu passei por um bocado de lugares. Eu comecei, na verdade, no primeiro estágio foi no Jornal Agora. Foi? Sim, foi ajudando o Bruno Cairala nos cadernos. Que legal. Foi muito legal. Foi no segundo semestre do primeiro ano. Aí logo em seguida eu tive uma experiência na TV Nativa, que tinha ainda o escritório em Rio Grande. Tá. Que foi muito legal. Logo depois dessa experiência que eu tive na TV Nativa, eu fui pra RBS. Estagiei na RBS, no telejornalismo, que foi pra mim assim um divisor de águas. Eu sempre tive a paixão pela TV, mas tu tem muito a visão do glamour, na verdade, da TV, né? Por enquanto que tu não conhece a fundo ali, é um trabalho duro, é um trabalho pesado, sabe? E ali que eu descobri realmente, é essa a profissão que eu quero, é isso que eu quero. A minha madrinha é a Julieta, né, que é uma pessoa sensacional, assim, desde que eu comecei meu estágio lá até agora, é a pessoa que tá sempre ali do lado, sabe? Tanto que no convite da formatura a gente escolheu comunicadores que a gente gostava muito, assim. Sim. E aí tava estampado assim no convite, no nosso fundo, era a nossa foto com a pessoa de fundo. E a minha foi a Julieta. Ai, que legal. Todo mundo escolheu, William Bonner, Fátima Bernardes, eu escolhi a Julieta Amaral, porque realmente, assim, ela é uma pessoa que ela ama o que ela faz, a gente sente que é uma coisa de alma, assim, ela é jornalista de berço. E ela é uma escola, né? Porque ela ama o que faz e ela é uma escola para todo mundo que trabalha com ela, uma referência, porque ela não tem preguiça, ela ajuda, né? Tu aprende a trabalhar com ela, tu aprende a trabalhar. E foi extremamente enriquecedor ter esse estágio lá na RBS. Depois da RBS, eu até me perco por onde eu passei. Mas depois da RBS eu fiz um freela lá na FURG TV por 6 meses. Depois eu fiz um estágio na Petrobras, no Polo Naval, na área de assessoria com Alan Bastos também, que é uma pessoa extremamente especial, assim, aprendi bastante com ele da área de assessoria. E depois ainda eu voltei para a TV Nativa, tentei fazer um retorno, só que não deu muito certo, o escritório acabou não se fixando aqui para a TV. Trabalhei na assessoria da Prefeitura de Rio Grande, que foi também bem enriquecedor, é bem importante tu ter toda essa visão do poder público, de como as coisas funcionam, foi muito interessante. E logo depois, quando eu estava quase me formando, eu entrei de volta no Jornal Agora. Eu não tinha ainda, eu estava nos finalmente ali, quase me formando, e foi eu considero meu primeiro emprego depois de formada, até porque pegou o antes de formada e o depois de formada. E lá também foi sensacional, assim, foi muito legal trabalhar no jornal,
Porque, na verdade, durante toda a minha experiência profissional, eu passei... Tu passou por tudo. Por tudo, Tu passou por TV, tu passou por assessoria, passaste pela prefeitura. Exatamente. Passaste pela redação. O único lugar por onde eu não tinha passado era por rádio, que está sendo agora a minha primeira experiência na Rádio Gaúcha, né? Mas no jornal foi realmente, assim, ó, muito legal. Tu tem uma outra relação, né, com as coisas, com o texto, com as pessoas. E foi muito interessante, assim, o pessoal me recebeu muito bem. É um jornal que é referência aqui na cidade, né? E extremamente importante, assim, a experiência que eu tive lá, o Seu Germano, que eu tenho... A gente não conviveu muito tempo, assim, mas eu tenho boas, ótimas recordações dele, uma pessoa sem igual, assim, que me marcou bastante nessa trajetória. E no Agora tu fazia tudo, Carol, tu tinha uma editoria específica? Eu fazia tudo, eu era da editoria geral. E foi muito legal, assim, o Hamilton, todos os colegas, enfim, foi realmente incrível mesmo. Que legal. E aí agora na Rádio Gaúcha, né? Tô quase 2 anos na rádio, a rádio foi implantada há quase 2 anos, né? Eu entrei junto com a implantação, sou a única repórter aqui de Rio Grande e um baita desafio, né? Para recém-formada. Com certeza. Estamos aí na peleia. Daqui a pouquinho eu quero que tu me conte mais um pouquinho. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Antes mesmo de você nascer, tem alguém que espera cada segundo para anunciar seu nome. Em pouco tempo, você já será capaz de fazer escolhas. Vai chegar a hora de buscar mais, de ir em frente com seus planos. Siga uma nova direção. Busque seus objetivos. Confie em quem conhece a sua história para indicar o melhor caminho. Orlando Braga. Sabemos onde você quer chegar. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas 794. Venha conhecer o restaurante Pontal da Mangueira e confira as deliciosas novidades que preparamos para você. Saboreie nosso kit churrasco campeiro, com várias qualidades de carnes, além das delícias de nosso buffet. Se preferir, ligue para 32 32 36 60, que a teleentrega Pontal da Mangueira leva o churrasco campeiro até você por apenas R$ 39,90. Sabor, qualidade e beleza em um só lugar. Pontal da Mangueira, no bairro da Mangueira, perto da Ponte dos Franceses. Estamos de volta com Andréa Miller Entrevista. E a boa conversa de hoje é com a jornalista Caroline Ávila, que é rio-grandina, que se formou na Católica em Pelotas, já trabalhou em quase todos os meios de comunicação de Rio Grande, Prefeitura, Jornal Agora, Polo Naval, RBS, e atualmente está na Rádio Gaúcha e está com um projeto também novo, né, que é uma página no Facebook chamada Humans of Rio Grande, que conta histórias de Rio Grandino. Carol, tu estava falando, a gente no primeiro bloco contou toda a tua trajetória, que tu não parou um minuto, né? Tu é ligada na tomada 220 bivolts, 110, 220. Trabalhaste em todos os veículos de Rio Grande. Isso é muito legal, Carol, porque isso dá uma visão completa do jornalismo e da carreira, né? Dá uma bagagem super bacana. Tu vê o jornalismo por todos os lados, né? O
lado da assessoria, aí depois tu tá no outro lado, tu entende muitas coisas, né? Trabalhando em vários meios de comunicação, em várias funções. É bem Olha, legal. fica uma dica aqui, hein, gente? A Carol, ela é excelente para dar palestra lá na universidade, porque ela pode contar um pouquinho de cada coisa. E isso é pegar um profissional que tenha, né, em tão pouco tempo, tu te formou em 2013, né? Quer dizer, durante toda a tua formação, tu não trabalhaste todo o tempo, não paraste, E eu né? tinha essa meta, sabe, Andréia, de tentar aproveitar o máximo. Eu não me dediquei muito à pesquisa, mas que era também uma vontade, mas eu não tinha tempo mesmo. Mas eu foquei num caminho, eu quero aprender sobre isso, eu quero saber sobre a minha profissão, para quando eu me formar, para ser alguém preparado, para lidar com tudo. E a gente sabe que hoje em dia a gente tem essa exigência de não saber só de um veículo. Hoje as empresas, a gente trabalha em multiplataformas, tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Com certeza. Que legal. E como é que foi a chegada na Rádio Gaúcha? Tu nunca tinha trabalhado em rádio e agora tá... Nunca tinha trabalhado em rádio, fiz uma seleção que foi bem extensa. Não tinha correspondente? Tinha correspondente aqui. Na verdade, eles nunca tiveram um correspondente, as participações eram mais com o pessoal da TV. E aí veio o projeto da Gaúcha Zona Sul, que é montar um estúdio em Pelotas e um estúdio em Rio Grande, transmitir pela 102.1. E a seleção foi bem longa, assim, extensa. A gente passou, durante a seleção eu trabalhava ainda no Jornal Agora. E veio com a grande notícia, né, de que eu assumiria aqui como repórter em Rio Grande. Apavorada completamente, né, Andréia? Porque imagina, eu nunca tinha trabalhado em rádio. Sempre achei minha voz zero, e voz na rádio é tudo, né? Apavorada completamente. Mas nos primeiros meses, alguns sintomas de gastrite, algo mais, mas depois foi passando, né? A gente vai relaxando, no momento de que a gente está assustado, a gente pensa, gente, eu nunca vou conseguir dar conta e eu nunca vou me acostumar ao rádio. Mas a gente sabe que isso é só no início, né? E o rádio é solitário, né, Carol? Porque tu não tem, assim, tu tem um apoio, alguém que tu possa tá trocando? Não, é tu e tu, Não, né? sou eu e eu. Eu fico no estúdio, eu tenho os meus dois colegas, o Bruno e a Camila, em Pelotas, mas a gente se fala praticamente por telefone, assim. Tem vezes que a gente fica, sei lá, mais de 2 meses sem se ver, só se falando por telefone. Sim. E sou eu e eu ali, quando eu tô sozinha e quando o bicho tá pegando, eu tô rezando. Eu tô rezando porque sou eu e eu. Mas, claro, eu tenho todo o suporte deles também, eles me ajudam muito, porque às vezes a gente tem, não é sempre que a gente tem o mesmo conteúdo de notícias em Rio Grande e em Pelotas. Às vezes é mais em Rio Grande, às vezes é mais em Pelotas, e a gente vai se ajudando do jeito que dá. Mas, assim, nos primeiros meses foi bem, assim, ó, bem assustador pra mim, ao mesmo tempo muito desafiador. Porque tu vê que a Rádio Gaúcha é um canhão, né? O que tu fala ali, as pessoas já estão comentando, é impressionante, assim. E, ao mesmo tempo, é pesado, assim, pesado no bom sentido, porque eu não paro nunca quando eu tô lá. Mas tu tem o reconhecimento das pessoas, isso é muito bacana, assim. Carol. A Carol é a moça que fala de Rio Grande, entendeu? As pessoas têm essa percepção. Então, tu cria essa referência, assim, na cidade. Isso é bem bacana. E eu sou daqui, então... E a gente sabe que as pessoas têm essa preocupação. Mas é de onde? Não, eu sou daqui, eu sou de Rio Grande, sabe? É uma pessoa que conhece mais a cidade, que sabe quais são os problemas, quais são, né? Então, mas tá sendo sensacional. Minha rotina é enlouquecedora, assim. É bem... Eu tento fazer, mas a gente, ao mesmo tempo que é enlouquecedor, a gente vai assumindo uma capacidade de fazer as coisas muito rápidas, muito, muito rápido. Porque, só para quem está assistindo entender, não é simplesmente tu falar a notícia no ar. A gente tem que falar a notícia do ar, a gente tem que fazer uma matéria adaptada para colocar no site da Gaúcha e abastecer as redes sociais. As redes sociais também. As redes sociais, a gente tem o Twitter, tem o Facebook, então tu tem que estar sempre ligada com as pessoas de várias formas. Tem que estar ali nas redes sociais, no site e no ar.
Então não é mais, é só o ar, falou ali, tá tranquilo, não. E a rádio tem muito essa pegada da instantaneidade, né? Sim. De tu ouvir e já poder procurar no site o que tu ouviu para republicar ou para passar para alguém. Tem tudo isso. E no início eu achava isso muito estranho, muito... Mas como que eu vou falar no ar e depois já tem que montar um texto para botar no site e publicar no Twitter? Meu Deus, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou dar conta disso? Mas a gente dá conta, a gente se acostuma a isso. E tu vê que é algo extremamente necessário hoje em dia. É necessário. Tem a discussão do jornalismo, porque o jornalismo realmente passa por uma revolução, né? Com todo o fortalecimento da internet, das pessoas estarem ali observando. A gente não é só o jornalista, a gente é o jornalista com as pessoas, com a participação das pessoas, elas que estão na rua olhando pra gente, né? Porque a gente não tem como estar em todos os lugares. Só que é impressionante, assim, tu não para nunca. Eu chego na rádio às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã. Às 7 horas começa o Gaúcha Hoje, que é das 7 às 8, é 1 hora de programa, com notícias locais. Eu co-apresento o programa junto com o meu colega lá de Pelotas, o Bruno, que é outro desafio, a gente não se vê. Então a gente tem muito assim, do feeling. Sim. Pra um falar, pra não atropelar o outro. É óbvio que isso sempre acontece, né, André? Da pessoa tá falando, tu tem que interromper. Mas é bem interessante, assim, é mais um desafio, porque a gente não se vê, a gente vai ali trocando ideias até pelo Facebook durante o programa, sim, mas a gente não tá se vendo durante 1 hora, sabe? É bem desafiador. Sim, e tem que gerar conteúdo para 1 hora, vocês têm 1 hora de programação divididos entre o Bruno de Pelotas e tu. Isso, tem que ter conteúdo. Claro, a gente tem participações, tem toda a base lá de Porto Alegre pra gente. A gente tem um comentário político, entra o Cláudio Brito, entra a Kelly Matos, todos os repórteres, entra o pessoal também com conteúdo dos próximos programas para dar uma prévia no nosso Gaúcha Hoje, mas a gente chega essa 1 hora antes para organizar o que de mais importante aconteceu na madrugada, na noite, segurança pública, trânsito e também questão estadual, né? Para saber o que de mais importante acontece. Então, minha rotina começa, na verdade, antes, né? Eu acordo às 5, vou para a rádio às 6. E a gente tenta sair às 2, né? Às 2 é o horário que a gente encerra ali na rádio. Mas, geralmente, quando acontece algo que a gente não imagina, tem que cobrir. Tem que cobrir, não tem jeito, né, André? Sim. A gente sabe que a gente tem esse compromisso e se tu vai pra casa sabendo que algo tá acontecendo que tu não tá lá, é uma tortura. Isso é uma tortura pro jornalista, ele não saber o que tá acontecendo. Então é melhor tu ir e ficar com consciência tranquila do que não ir ficar em casa, meu Deus, o que tá acontecendo que eu não tô lá pra saber o que é. Esse é o espírito de jornalista, né? Esse é realmente o espírito de jornalista. Carol, me conta um pouquinho, como é que surgiu a ideia de criar essa página no Facebook? A página no Facebook. André, eu sempre tive muita curiosidade de saber, de olhar, eu sempre me acostumei assim, eu tô na rua, eu tô olhando pra pessoa e eu vou seguindo ela com os olhos e eu vou imaginando como é que é a história dela. Ela tá carregando uma bolsa de criança, talvez tenha um filho. Olha, por que ela tá com cores tão escuras? Ela tá com a roupa escura? Eu sempre gostei de analisar as pessoas e de imaginar muitas histórias. Eu gosto muito de fazer isso no supermercado. Adoro analisar pessoas. Eu nunca vejo a fila passando porque eu tô sempre olhando para alguém. E a gente descobre coisas muito legais sobre as pessoas que estão ali pelo que estão levando, por exemplo, de compra, sabe? E é a minha diversão no supermercado. É descobrir mais sobre as pessoas. E eu sempre me questionei muito, quem disse que a gente não pode conversar com uma pessoa que a gente não conhece na rua e pedir para ela, perguntar para ela um pouquinho da história dela, sabe? Por quê? Por que a gente não pode fazer isso, né? E aí, acompanhado de tudo isso, de toda essa vontade, eu já acompanhava as páginas que tinham em outras cidades, né, do Brasil. Tem Santa Maria, tem Caxias também, tem em Porto Alegre eu acho que não tem, mas tem em São Paulo uma que é muito forte e a do Rio de Janeiro. E tem a de Nova York também. Então, são páginas referências. As pessoas fizeram com o mesmo princípio básico, de conhecer as histórias das pessoas que andam pelas ruas, ou algumas pessoas que a gente sempre vê e que tu não te atina às vezes a pensar, né? Poxa, mas
como é que é a história dessa pessoa? Sim. Como é que ela foi parar aí? Ou, sabe? E qual foi a primeira história que tu perguntou? Primeira história. E como é que tu chegou na pessoa? O que tu disse? Tu já tinha a página montada? Não. Primeiro tu foi atrás de uma história. Olha, eu fui a história, então. Eu tinha terminado o expediente e aí eu já tava com a minha câmera, que eu carrego sempre a câmera. Eu faço tudo, eu faço a foto, eu faço o texto, enfim, entrevisto a pessoa. E aí eu tinha saído da TV, desci ali na Duque, e aí eu encontrei uma senhora numa cadeira de rodas, e ela com o marido dela, aparentemente, eu entendi que era o marido dela, tirando ela de dentro do carro. Só que assim, é uma cena que me transmitiu muito amor, assim. Ele com um total zelo, tirando ela do carro, eles rindo, ele dando um beijo nela, e eu... Tá aí a minha primeira história, ali na Duque mesmo, ali em frente ao Hotel Atlântico. Tá. E eu, tá aí, é a minha primeira. E aí eu fui, na cara dura, que a gente também acredita no jornalismo, né? Tudo bem com a senhora, olha só, eu tenho um projeto na internet, eu já tinha montado a página, eu já tava já catando as histórias, né? Procurando as histórias. Eu tenho um projeto, assim, 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 assado, e eu queria saber um pouco mais da tua história, eu queria que tu me contasse um pouco e tal. E a senhora foi super receptiva, não, beleza, começou a me contar. E que ela tinha tido uma doença quando era ainda jovem, sobre a parceria que ela tinha com ele, que era o amor da vida, que sempre esteve ali junto dela, ao lado, mostrou a netinha dela. E foi uma conversa maravilhosa, tanto para ela, que me contou um pouquinho da história dela, eu senti que foi legal para ela, quanto para mim. Eu fiquei, meu Deus, demais isso, sensacional. Tirei a foto dele, sorrindo, lindo, e postei. Foi a primeira história? Foi a primeira história. E aí fui ver o que dava, né? E aí eu montei a página e fui convidando as pessoas, porque no início ninguém sabia de quem era a página. Eu não fiz questão de falar para os meus amigos, não, olha, fulano, essa página é minha. Então, a gente não sabe, a maioria das pessoas... A maioria das pessoas não sabem. Que é tu que tá por trás daquela... Exatamente. Porque não queria que as pessoas associassem, né? Ah, a página é da Carol... o Carol da Gaúcha, porque a intenção nunca foi fazer com que eu aparecesse, mas sim dar voz daquelas histórias, entendeu? E eu não queria, de repente, tirar o brilho daquelas histórias, botando ali uma cara, entendeu? Porque eu achei que seria mais interessante tu criar no imaginário uma pessoa que sai às ruas e que conta histórias de pessoas, a qualquer momento pode ser tu, sabe? Sim. Eu queria brincar com isso também. E desde lá, desde a primeira postagem... Quando é que foi, Carol, a primeira postagem? Quando é que inaugurou a página? Foi no dia 4 de junho. No dia 4 de junho desse ano. E nós estamos falando de quantas curtidas, mais ou menos? Olha, a gente tem na página quase 16 mil curtidas. Eu fui dar uma olhada hoje e a gente tem 15.600 curtidas. E também vários comentários. Vários. As pessoas interagem de uma forma, Andréia, que Sim, eu jamais imaginei que eu interagia assim, sabe? E é uma rede de comentários positivos. E isso é que me deixa mais feliz. Porque a gente vê tanta coisa ruim na internet. Exatamente. Tanta... ignorância, tanto as pessoas tentando te convencer de que a posição delas é a certa e que a tua é errada, tanta guerra, sabe, desnecessária, que pra mim é um presente, assim, só da página gerar esses comentários positivos. Tu não vê um comentário negativo, alguém que diga, essa pessoa aí, tal e tal coisa, alguma ofensa desse tipo. Que legal, Carol, que coisa bacana isso. Porque poderia, né, assim como tu tem vários comentários, poderia dizer, que importância tem essa pessoa? Porque tem gente que faz isso. Exatamente. A internet tá cheia, as redes sociais estão cheias disso. Cheias, é algo impressionante a ser estudado, porque, sinceramente, as pessoas acham que são pessoas diferentes nas redes sociais, mas o que a gente vê, infelizmente, nas redes sociais é o reflexo da nossa sociedade.
E ela já ninguém vai saber quem eu sou, ninguém me conhece, então... Claro que sim, é claro que sim. Tu tá expondo todas as tuas dores, todos os teus sentimentos ruins, tu canaliza na internet. É impressionante. Exatamente. E a gente ali tem um círculo, uma coisa, uma energia tão boa, Andréia, que se formou ali, que é impressionante, assim. Eu me emociono falando porque é algo que eu jamais imaginaria. São comentários assim, ó, de força, vai em frente, continua na batalha, nunca coisas negativas. É impressionante. Carol, a gente continua daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Antes mesmo de você nascer, tem alguém que espera cada segundo para anunciar seu nome. Em pouco tempo, você já será capaz de fazer escolhas. Vai chegar a hora de buscar mais, de ir em frente com seus planos. Siga uma nova direção. Busque seus objetivos. Confie em quem conhece a sua história para indicar o melhor caminho. Orlando Braga. Sabemos onde você quer chegar. Venha conhecer o restaurante Pontal da Mangueira e confira as deliciosas novidades que preparamos para você. Saboreie nosso kit churrasco campeiro, com várias qualidades de carnes, além das delícias de nosso buffet. Se preferir, ligue para 32 32 36 60, que a teleentrega Pontal da Mangueira leva o churrasco campeiro até você por apenas R$ 39,90. Sabor, qualidade e beleza em um só lugar. Pontal da Mangueira, no bairro da Mangueira, perto da Ponte dos Franceses. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez, a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas, 794. Estamos de volta com Andréa Miller Entrevista. E a boa conversa de hoje é com a Caroline Ávila, jornalista que tem uma página no Facebook que conta histórias de pessoas de Rio Grande. Carol, a gente estava contando sobre o sucesso que essa página está fazendo, mais de 15 mil curtidas, numa postagem cerca de 100 e poucos comentários e todos positivos, o que é mais legal, porque a gente vê nas redes sociais tanta mal entendido, disse-me-disse, opinião contrária, ou gente, o que interessa isso? E aí ter essa página que só tem essa energia tão bacana, né? Como é que essas histórias, elas caem no teu colo de que jeito? Como é que acontece de tu ver assim, essa é uma história bacana? Olha, Andréia, o que é certo é que eu saio com a câmera com o propósito de encontrar histórias. Tu sai é uma rotina todos os dias ou assim, não, eu saio se eu achar... Na verdade, assim, eu gosto de sair uma vez por semana. Com um propósito, tá. Sai na rua com a câmera, até porque eu não ando sempre com a câmera na bolsa, por motivos óbvios, né? A gente vive na insegurança, né? Completamente. Então, eu saio com esse propósito, levo a câmera, porque sou eu que tiro as fotos, e saio a passo, como se dizem, pelo centro, né? Geralmente ali, aos arredores da RBS mesmo, porque eu termino de trabalhar e saio por ali. E vou olhando, vou observando, e vou no feeling, sabe? Quando eu olho para uma pessoa e acho que a pessoa, não sei por que motivo, tem algo legal para me contar, eu vou atrás. E chego e converso.
E é impressionante, assim, a receptividade que tu tem das pessoas. Porque, a princípio, é de se desconfiar. Hoje em dia, alguém chegar com uma câmera perguntando se tu quer contar um pouco da tua vida, é de se desconfiar, né? A gente vive nessa bolha, assim, com medo de tudo das pessoas. Mas é incrível, assim, as pessoas estão muito abertas, mais do que a gente imagina, de contar suas histórias. As pessoas gostam de ser ouvidas, Andréia. Isso é uma coisa que eu percebi. Me chamou muito a atenção 2 histórias. Uma do guardador de carros, né, que é um que fica ali perto da Pompeia, por ali, né, na rua do Bob's, eu acho, né, que eu vi a história dele e eu sei que ele é guardador de carro, né, e a da Maria. A da Maria. Que a Maria, o que teve de gente falando da Maria, como é que tu conseguiu fazer? Me conta um pouquinho a história da Maria, como é que tu conseguiu fazer a Maria falar? Ela falou pouco, ela falou muito, ela tem sobriedade, ela fala, como é que... Eu nunca conversei com a Maria, eu vejo a Maria pedindo no supermercado, Sim. que é a referência que todo mundo... A Maria, na verdade, foi assim, eu tinha saído do trabalho e aí fui passar no super, eu tava com a câmera dentro da bolsa. E aí eu chegando ali no super, no hiper, eu vi a Maria. Maria. Tu sabia que o nome dela era Maria, Carol? Porque eu me lembro muito de ver ela, minha mãe mostrar, olha, essa é a Maria. Quando eu era pequena, assim, quando a minha mãe me pegava num jardim de infância e tal, e eu, poxa, Maria, né? Aí eu cheguei, fui falar com ela. Maria, tudo bem? Eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua história. E aí ela deu assim uma desviada, ela tava com frio. Eu posso tirar uma foto tua? Pode. Aí ela diz, pode. Aí eu mostrei pra ela como é que ficou a foto. Ficou legal. Eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua história. Minha filha, é que assim, ó, eu tô um pouco atrasada, então eu tô indo, tá? Tchau. Ela me deu tchau. E eu achei eu achei aquilo impressionante, porque ao mesmo tempo que ela me negou, ela não contou, ela contou muito. Porque no mínimo, o que a gente imagina? A gente tem várias histórias que circulam aí da Maria, mas eu duvido que uma pessoa que nas condições dela, que sempre esteve nas ruas, pedindo dinheiro, enfim, naquele mundo dela, eu não acredito que seja uma pessoa que teve uma história fácil, com certeza não. E naquelas palavras na fuga de contar a história dela, ela deixa muito claro que a história é dolorida para ser contada. Com certeza. E isso para mim disse mais do que qualquer outra coisa. E é algo que me emocionou, assim, realmente. E aí eu cheguei em casa, eu postei a foto, postei as poucas palavras que ela me disse. E foi uma chuva impressionante de comentários. Sim. A história da Maria acabou sendo contada por toda a comunidade. Toda a comunidade. Que contou um pouquinho. E, André, eu chorei na frente do computador, porque eu percebi que exatamente isso, o quanto ela é querida pelas pessoas, pelos rio-grandinos, e nem sabe disso. Eu queria que ela soubesse disso. E o quanto as pessoas recriaram a história dela. Que legal. Mesmo sem saber. E eu achei isso... Foi nesse momento que eu vi que esse projeto tem um potencial que mais do que eu imaginava, assim, de mobilização, pro bem, assim, tudo pro bem. Eu não consigo achar nenhum ponto negativo de um projeto como esse. E a Maria, que já era conhecida, ficou famosa, né? Sim. E ficou famosa num bom sentido, assim, de que ela é uma pessoa sofrida, mas que tem uma história, que nunca fez mal a ninguém, que cada um tem Exatamente. uma parcela, um pedacinho desse conhecimento do que é. Tanto também lendo os comentários, porque as pessoas vêm relatar, né, que ela pede sempre R$2. E aí as pessoas,
contando, né? Ah, Maria, não tenho R$2, te dou 5. Não, 5 eu não quero R$2. Então ele é uma figura extremamente excêntrica, assim, e sensacional. Foi muito legal contar a história dela. E ela, mas tu falou com ela depois? Não Nunca encontrei mais ela. Encontrasse ela? Nunca mais vi ela na cidade. Nunca mais. Eu não encontro ela ali perto da... Antes eu encontrava ela perto da Brigolândia, por aqueles lados ali. Mas eu acho que geralmente ela tá muito pra esse lado do Lar Gaúcho, ali, do Hiper, por ali. Eu vejo ela muito no Big, mas agora também faz horas que eu já não vejo ela. Carol, qual foi a outra história que te impactou também bastante? A história que me impactou e que ainda me impacta, Andréia, é de um imigrante que foi coisa do destino, assim. Eu conheci ele, saí com a câmera para tirar algumas fotos, era um sábado ensolarado, e aí eu cheguei ali na Xavier e vi ele sentado conversando com um cara, com um senhor. E aí eu parei, não, quero falar com ele, eu já tinha entrevistado vários senegaleses, comecei a conversar com ele. Tudo bem e tal, ele falava espanhol, e ele começou a me contar um pouquinho da história dele. Por onde que tu chegou ao Brasil? Tu é senegalês? E eles, não, eu sou de Ruanda, enfim. Cheguei de navio. Ué, como assim de navio? Não, cheguei de navio. Tá, mas tu não entrou no Brasil pelo Acre, como todos entram? Não, eu cheguei de navio. Mas como assim? Ele chegou de navio, Rio Grande. Ele estava no Senegal, numa cidade, e ele estava pescando com um amigo dele. E naquele dia eles não tinham nada para comer. Nada, absolutamente nada. Eles viram um navio mercante, na verdade ele teve coragem de sair do barquinho de pesca e de entrar dentro de um navio mercante. Ele se escondeu na proa e ele não sabia para onde que o navio estava indo. Não sabia, ele só queria sair da África. Essa é a vontade relatada por ele. Ele queria sair da miséria, da história triste que ele tinha de vida. Ele se escondeu na proa do navio e ficou 10 dias sem comer e sem beber nada. Meu Deus. Nada. E aí, no 10º dia, ele acabou descobrindo que tinha outro imigrante dentro do navio, que os marinheiros encontraram esse imigrante. Ele também estava em outra parte, assim, bem escondido da embarcação. E aí eles têm uma norma no navio, se tu encontra um imigrante, tem que fazer uma nova busca por todo o navio para ver se não tem mais nenhuma pessoa. E eles encontraram o Daniel. E aí eles acolheram ele. E ele disse que isso é impressionante, que ele teve a maior sorte, porque isso é muito comum eles jogarem no mar. Sim. E acaba a história ali, né? Mas não, eles acolheram os dois. Ficaram mais 6 dias acomodados com toda a tripulação, comendo, com todo o apoio e suporte. E aí quando chegaram, eles tiveram que ir à Polícia Federal e ficaram hospedados ali no Hotel Atlântico. Carol, só um pouquinho, eu preciso que tu me contes já já. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas 794. Venha conhecer o restaurante Pontal da Mangueira e confira as deliciosas novidades que preparamos para você. Saboreie nosso kit churrasco campeiro com várias qualidades de carnes, além das delícias de nosso buffet. Se preferir, ligue para 32 32 36 60, que a teleentrega Pontal da Mangueira leva o churrasco campeiro até você por apenas R$ 39,90. Sabor, qualidade e beleza em um só lugar. Pontal da Mangueira, no bairro da Mangueira, perto da Ponte dos Franceses. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar.
Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Antes mesmo de você nascer, tem alguém que espera cada segundo para anunciar seu nome. Em pouco tempo, você já será capaz de fazer escolhas. Vai chegar a hora de buscar mais, de ir em frente com seus planos. Siga uma nova direção. Busque seus objetivos. Confie em quem conhece a sua história para indicar o melhor caminho. Orlando Braga. Sabemos onde você quer chegar. Estamos de volta com Andréa Miller Entrevista. E a gente está conversando com a Carol Ávila sobre as histórias da página do Facebook que conta justamente histórias fantásticas de pessoas que estão aqui em Rio Grande. Carol, continua contando para mim e para todos os nossos telespectadores a história desse senegalês que veio num navio, ficou 10 dias escondido, depois foi acolhido pela tripulação, acabou ficando 6 dias alimentado e participando da vida do navio. O que aconteceu quando ele chegou aqui? Quando ele chegou, André, o procedimento é avisar a Polícia Federal, né? Mas a partir dali, uma empresa, que atende na verdade um navio, ele veio com mercadoria, a empresa é responsável por cuidar deles, dos tripulantes, até que ou eles fiquem no Brasil ou eles voltem, sejam repatriados. E aí o Daniel ficou hospedado no Hotel Atlântico, foi por isso que a gente acabou se encontrando, né? E o outro menino que foi encontrado também no navio era de Mali, na África, e ele não sabia falar inglês, francês, nada. Eles tinham uma dificuldade enorme de conversar com ele, porque ele na verdade, ele falava um dialeto que era de um lugar específico onde ele morava. E todos os dias o Daniel tinha que ir até a Polícia Federal, registrar que ele não tinha fugido, enfim. Eu me envolvi com essa história, desde que eu fiquei sabendo, no dia que a gente conversou, eu fui almoçar com ele, eu paguei o almoço dele e a gente continuou a conversa. Que idade ele tem, Carol? Ele tem 27 anos. E ele deixou tudo para trás? Ele deixou tudo. Na verdade, a história do Daniel, ele é de Ruanda. Ele tinha só a mãe, ele nunca conheceu o pai. E a mãe dele foi morta no genocídio de Ruanda. Meu Deus. Então não tinha ninguém no mundo. Ele veio para fugir. Partir dali, exatamente. A partir dali ele ficou sozinho, ficou num serviço de atendimento a crianças até os 15 anos. E a partir dali ele foi pipocando em vários países até chegar ao Senegal. Ele trabalhava, tinha bico, enfim. E lá decidiu entrar no navio mercante. Ele não sabia que ele estava vindo para o Brasil. Não sabia. Não tinha a menor ideia para onde ele estava indo. Menor ideia. E tu te comunicava com ele, ele fala em espanhol, fala em inglês? Isso, espanhol. Ele passou por vários países, ele sabe falar inglês, francês e espanhol. E a gente se entendia bem, assim. E aí, então, eu me envolvi com essa história. A partir dali, ele não tinha roupas, ele estava só com a roupa do corpo dele. Eu fui até o banco do vestuário com ele, eu busquei roupas para ele. Eu comecei a falar com a Polícia Federal, com a empresa que estava custeando ele ali no hotel, para a gente conseguir o mais rápido possível com que ele conseguisse ficar aqui, o registro para ficar aqui no Brasil. Só que ele tinha uma dificuldade enorme, porque ele não tinha documentos, ele nunca teve documentos. Sim, ele não tinha. Se perdeu, ele não tinha documentos. E o fato importando a história, é que quando a gente estava quase conseguindo todos os papéis para ele ter permanência aqui, ele fugiu. Ele fugiu da Polícia Federal, até hoje não foi encontrado. Eu acredito que ele esteja, talvez em Porto Alegre, uma cidade, Caxias, talvez.
Ele fugiu porque o outro menino que estava com ele, eles ficavam no mesmo quarto de hotel. Quem é que pagava esse hotel? Era essa empresa que mantinha eles, uma agência marítima, na verdade, que tinha que manter eles. E o menino então ele não estava passando nem fome, nem necessidade. Não tinha. Apesar de não ter um tostão no bolso, ele não estava passando necessidade. Sim. E o menino teve um ataque de nervos, enfim, na Polícia Federal, tentou morder policiais. Pelo que eu conheci do Daniel, eu acho que ele ficou assustado com toda essa situação e resolveu fugir, porque ele tinha uma preocupação enorme de repatriarem ele. Sim, ele ficou com então medo. Ele pensou, ele disse que ele queria a liberdade, então ele pensou que isso seria negado a ele, mas ele foi justamente no momento que a Polícia Federal já estava ali com os papéis, eles desistiram de procurar os documentos dele, ele ia fazer os novos documentos do Brasil, como se apagasse a vida que ele teve lá de dor, e ele fugiu nesse momento. No dia que eu fiquei sabendo que ele fugiu, eu saí enlouquecida pela cidade procurando ele por tudo, andei a pé, cemitério, fui nos 2 hospitais, em tudo, e eu não encontrei. É uma história que permanece aberta e que muito ainda me incomoda, porque eu não sei como é que ele tá. E que maluco. Me envolvi demais nessa história, demais. E essa história tá lá, não aparece a foto dele, ele aparece de ladinho, né? Isso, na verdade ele tinha preocupação, ele tinha um medo, né, por ter essa questão de ir todos os dias na Polícia Federal, eles têm muito receio, mas um cara extremamente lúcido, ele passou por tudo que ele passou, André, ele tem uma lucidez. Que idade ele tinha, Carol? Ele tem? Por volta de 27 anos, eu não sei ao certo, mas eu acho que são 27 anos, e ele tem uma lucidez. Eu até compartilhei no meu Facebook um pedaço de uma conversa, da conversa que a gente teve da entrevista, que ele fala sobre como é que ele vê a vida, mesmo depois de tanto sofrimento, né, que ele passou. E aí ele relata que ele acha que o mundo é uma engrenagem e que o mundo tá virado, que ele até menciona os ataques lá em Paris, no início do ano, que como é que as pessoas podem fazer isso, né, e ele tinha o sonho de fazer direito na FURG. Meu Deus do céu. Quer dizer, é uma pessoa que veio parar aqui por um destino, né? Um destino. Porque ela não tinha, ela queria fugir para um lugar que tivesse paz, não sabia para que lugar ia, acabou vindo parar aqui e no fim poderia até ter conseguido se legalizar, mas o medo de... O medo. Eu não questiono de nenhuma forma, porque é uma pessoa extremamente sofrida. Claro. Eu talvez faria a mesma coisa. É muito complicado, porque imagina se daqui a pouco que se o desfecho fosse outro, tipo, vão mandar ele embora de novo e ele, né, morrer literalmente na praia, né? Exatamente. E são essas histórias que a gente acaba descobrindo na rua, sabe, Andréia? A gente não imagina que por trás de um rosto tem tanta profundidade, tanta história. Outra história que eu achei linda foi a da Gari, né, da moça que limpa ali a praça, que ela ficou comovida também de ter alguém perguntar a história dela. Ela tipo assim, nunca ninguém ninguém me dá bom dia, nem boa tarde, nem sabe da minha existência. Foi muito legal. E te dá a visão do que a gente vê todos os dias, que as pessoas... É um trabalho que não é reconhecido, né? As pessoas estão sempre ali, sempre limpando, e é impressionante. Ela até me comentou que às vezes eles estão limpando e a pessoa na frente está largando lixo no chão. E que isso dói, né, de alguma forma. Isso dói, porque tu não reconhecer que a pessoa está ali, que está juntando lixo. Ela recebe para isso, mas tu não está reconhecendo o esforço que está sendo feito, né? Sim. Que legal. Carol, assim, ó, é muito bacana esse trabalho. Tomara, assim, que tu consiga sempre estar trazendo novas histórias, porque é uma parada que, sabe, com isso tu faz com que a gente se
pare um pouquinho e enxergue uma outra A gente não enxerga coisa hoje, né? que a gente não vê, entendeu? E não vê porque tá sempre atrasada, tá sempre correndo, tá sempre com medo, tá sempre olhando para os lados, né? E não tem mais. E também tem muita informação e muita. A sensação que eu tenho é que a gente está sempre por fora de alguma coisa. Sempre tem alguma coisa acontecendo que a gente não. Né? Não, isso eu não ouvi falar, não, a última que aconteceu, tu não viu, tal. É muito maluco. Carol, a gente já está indo para o último bloco do programa. Vice, a gente acha a gente acha que é muito tempo em TV e é muito tempo, verdade. mas quando a gente tem boas histórias, o tempo passa rapidinho. Eu queria fazer um bate-bola. Tá. Eu vou te fazer algumas perguntas. Se tu não quiser responder, tu pode dizer passo. Tem essa opção. Um pouquinho da tua família, Carol. Tu falou do teu pai, que é um vendedor, um comunicador. O que a tua mãe faz? Tu é filha única? A minha mãe é dona de casa, uma mãe exemplar. E eu tenho mais 2 irmãos. Eu tenho um irmão que é engenheiro de automação e uma irmã que é assistente social. Então são 3. Isso. 2 meninas e tu é a caçula, tu é a mais velha? Eu sou a caçula, que teve mais regalias segundo os meus irmãos em casa, né? Mas as caçulas são porque os anteriores vão desbravando caminhos e aí quando chega na gente eles já estão mas bem mais tranquilos, os pais estão bem mais relaxados, né? Eu também sou caçula. Tu tá noiva? Quem é o teu noivo, Carol? Meu noivo é o Maurício, que é meu colega lá de empresa também da RBS. E a gente namora há 4 anos e agora no dia dos namorados ele me pediu um noivado. Casamento talvez daqui a uns 2 anos. Já tá nos planos do casamento. Já, com certeza. A gente tá aos poucos organizando os festejos, né? Mas daqui a uns 2 anos com certeza sai o casamento. Que legal. Carol, uma idade? 24 anos, minha próxima idade. Tu tem 23? Tu vai fazer 24. 24. Signo? Escorpião. Time? Grêmio. Preto ou branco? Apesar de estar com preto, branco. Praia ou campo? Praia. Doce ou salgado? Doce. Inverno ou verão? Verão. A melhor história? A melhor história é aquela que a gente constrói todos os dias. Eu acho que a gente tem a possibilidade de deixar muitas marcas por onde a gente passa. E eu acho que a melhor história é a história das nossas vidas. O que eu quero é olhar para trás, quando eu estiver bem velhinha, e ver que eu fiz valer a pena, que eu fiz uma história bonita por aqui, pela terra. Que legal. Carol, o que te emociona, te sensibiliza, te comove? Eu acho que me emociona, no bom sentido, perceber que as pessoas são sensíveis às outras, compaixão me emociona, as pessoas tratarem as outras com humanidade, isso me emociona, porque a gente vive um processo que é totalmente o oposto disso. A gente verdade. Vive numa bolha, cada vez mais numa bolha, centrado no eu. Eu acho que quando a gente encontra pessoas que enxergam o humano como um semelhante, como uma pessoa que sente, que tem anseios, que tem medos, vitórias, eu acho que isso é muito importante. Que legal. Eu ia te perguntar se tu faz algum trabalho voluntário, mas eu acho que essa tua página, ela é um trabalho mais do que voluntário, é um serviço, né, que tu tá prestando para toda a comunidade de valorização das pessoas, da conversa, da crença, do olho no olho, de ver que todo mundo tem uma história por trás do que a gente vê, né? Participar de projeto social eu sempre gostei, e durante a escola eu também participava pelo parceiros voluntários. Ah, que legal! Isso. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. A gente está sempre nessa loucura, né, correndo, mas é algo que está sempre nos meus projetos pessoais, participar e me integrar mais com as pessoas de diferentes realidades. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, muito mesmo.
Que legal. Carol, eu deixei essas velinhas acesas aqui durante o programa porque eu adoro velas. Eu acho que as velas trazem aconchego, trazem harmonia e as velas remetem também a desejos, né? Então eu queria que a gente pudesse terminar o programa, tu pegando a tua velinha e fazendo um desejo, não é um desejo secreto. Tu vai olhar para a câmera e vai ser um desejo para todo mundo. E também eu vou pegar minha velinha e vou fazer o meu desejo. Pode fazer olhando para... O meu desejo é que as pessoas nunca percam a sensibilidade e o olhar humano com as outras pessoas, porque é disso que depende a nossa existência aqui na Terra, sabe? O olhar humano entre as pessoas, o carinho e a compaixão. É o meu desejo. Que legal, Carol. Pode apagar a tua velinha. O meu desejo já está virando um clichê aqui, porque eu estou sempre pedindo que as minhas entrevistadas se multipliquem, mas é que só tem entrevistada boa aqui, gente. Carol, assim, eu fiquei encantada com a tua história, com o teu trabalho, com tão pouca idade que tu tem, 23 anos, tu ter essa bagagem toda que tu já tem, né? Então, assim, eu desejo que as pessoas consigam se encontrar como a Carol, que eu acho que é um exemplo, assim, ó, com 23 anos, tudo que ela já fez, a gente vê no brilho do olhar dela, a realização, que ela está no caminho certo. Meu desejo é que as pessoas, essa juventude toda, as minhas próprias filhas, consigam também ter esse encontro, né, para realização. Esse é o meu desejo. Carol, super obrigada pela tua participação aqui. Andréia, eu que te agradeço. Foi ótimo a gente conversar, a gente comentava, né, que junta duas jornalistas. É verdade. E a gente fica, será que vai ter assunto para tanta coisa? Mas sempre tem. Sempre tem. Eu te agradeço por esse espaço, porque é sempre muito bom escutar de mim mesma o que eu estou fazendo com a minha vida, sobre esse projeto sensacional. É sempre muito bom me escutar falando sobre isso. Que legal. Obrigada, Carol. A gente termina aqui mais um Andréa Miller Entrevista. Obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.